Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo, José Eduardo Barbosa, sou sócio fundador do Grupo Multiplica e aqui com a gente o Fausto Bernardes. E a gente vai introduzir agora o tema de influência aí da situação econômica e da guerra em relação ao mercado externo, mercado brasileiro e qualquer correlação que pode ter, as influências, os impactos e o que a gente pode discutir sobre o tema, né? Eu vou dar um breve relato, uma correlaçãozinha que a gente vê de perspectiva e de ideia do que está acontecendo e do mercado, que é uma coisa muito bacana que eu tenho discutido bastante, que é um pouco do retrocesso. Então, hoje, até pelos movimentos que têm acontecido, até pelas situações de pandemia e pós-pandemia a gente entrar numa guerra, o mundo, as grandes economias se depararam com uma situação de dependência de outros países. Então, a gente se depara numa situação onde, poxa, estamos numa pandemia. Os Estados Unidos levantou a mão, pô, então manda bala na produção de máscara. Pô, mas a produção de máscara a gente não consegue, é da China. E a gente se depara, então, pô, vamos vacinar todo mundo. Manda bala na produção de seringa. Puta, mas a seringa lascou, é a Indonésia. Puta, depende da Indonésia. Aí a gente entra na situação, puta, precisamos fazer investimento em fábrica, precisamos produzir isso e aquilo. Putz, mas a gente precisa de semicondutor. Semicondutor é Taiwan. Putz, aí os países grandes se depararam numa situação de, putz, a globalização deixou as grandes economias dependentes de outras. Então isso fez com que os países e as economias levantassem a mão e falassem, poxa, será que essa globalização toda, essa competição extrema por preço, focar na maior produção em massa e independência das economias, da dependência de outras economias, é a melhor saída, não é a melhor saída? Então isso foi levado em xeque e a gente vê pelos últimos movimentos grandes empresas como a Intel, que anunciou a construção da maior fábrica em Ohio, nos Estados Unidos, para produção de semicondutores. Vai ser a maior produtora de semicondutor em terra norte-americana. E isso quer dizer o quê? O mundo, ele talvez está fazendo um movimento de voltar atrás. Porque esse movimento de não verticalização de economia interna, pelo menos dos pontos básicos, fez uma dependência de um todo que foi colocado em xeque principalmente com a situação da guerra na Rússia. Hoje a Rússia, o Brasil mesmo levantou a mão e falou, pô, hoje eu dependo do agronegócio, que é o nosso maior tema hoje discutido no Brasil. Pô, mas e como que eu faço? Eu dependo da Ucrânia, eu dependo da Rússia, eu preciso do insumo para fazer o fertilizante. Então tudo foi colocado em xeque. Então toda a globalização foi em si colocada em xeque em alguns pontos básicos. Então até onde é importante a gente ter a competição de preço versus um risco de dependência. Então o quanto a gente consegue, de certa forma, verticalizar dentro de uma economia única, né? Então, esses são pontos, essas são observações que acho que é importante hoje a gente discutir um pouco desses temas, porque isso vai impactar todas as economias hoje. A mudança do consumo pela pandemia, a mudança do perfil do consumidor mudou completamente a logística do mundo. Então, o consumo de bens, restaurantes, mudou e as pessoas começaram a consumir geladeira, começaram a reformar casa. E isso fez uma mudança gigantesca no mundo inteiro. Então hoje a gente tem uma escassez, um problema gigante de logística no mundo. Navios, portos, containers, tudo está tentando entender como resolver. E todos esses pontos são pontos que são essenciais para a movimentação da economia, seja ela no Brasil, seja ela no mundo. E o Brasil hoje, que tem o seu PIB com uma dependência de quase 30% do agronegócio, da exportação, precisa dar um passo para trás e refletir qual a estratégia que precisa ser tomada para a gente não entrar numa esfera sem volta, né? Hoje as maiores discussões precisam ser refletidas em cima disso.
o que a gente pode fazer para melhorar essas eficiências, entender esses cenários, estar pronto para as crises, para as mudanças de perfis, e agir. E talvez a gente precisa refletir internamente o quanto a gente precisa estar dependente em produtos básicos. Por parte de biocombustível, etanol, gás, fosfato, tudo isso, quanto é mais importante a gente trazer o máximo possível para consumo interno ou exportação. Então, esses são temas que eu introduzo, vou deixar a palavra com o Fausto, acho que ele vai conseguir trazer muito mais pontos reflexivos e discussões para a gente conseguir trazer conceitos e ideias que possam trazer qualidade ao tema para o Brasil. Muito bem. Primeiro o seguinte, nós temos que, antes da gente discutir pontualmente o funcionamento da economia, nós hoje trouxemos, é um tema pesado, mas nós trouxemos uma coisa que a gente chama de pano de fundo do funcionamento do mundo, que tem a ver com, primeiro, tem a ver com a chamada ordem mundial, tem a ver com a hegemonia econômica, eventualmente de uma grande potência, e tem a ver com o sistema e o padrão monetário. Então, quando a gente olha para esses elementos, do ponto de vista da história, numa linha do tempo, a gente começa a perceber, a gente pode entender melhor essas mudanças que estão em curso, porque não começaram essa semana nem na pandemia. Isso é um processo que está sendo construído há 100 anos, né? Então a gente pode entender, eventualmente entender os impactos. Agora, quando eu tenho uma hegemonia, e eu tenho uma ordem mundial, e eu tenho um sistema monetário estável, o que esses três elementos trazem para o mundo, ou para as economias, o que eles trazem, na verdade, é uma espécie de redução da instabilidade, ou uma redução da incerteza. Porque, basicamente, as economias funcionam, quanto menor a incerteza, mais risco são tomados pelas economias e mais você tem crescimento. Agora, quando você aumenta a incerteza, aí você passa a ter problemas mais sérios, né? Então, o que nós estamos vendo agora, na verdade, a gente vai falar hoje sobre essa questão da nossa economia, a questão da guerra, mas basicamente o que nós vamos falar hoje é exatamente essa transformação que ocorreu na ordem mundial, que vem ocorrendo na ordem mundial e no sistema monetário internacional, né? Aqui não aparece, né? Então, só para a gente lembrar, na última apresentação nós falamos muito sobre a inflação, sobre a questão das commodities, né, que estava uma alta geral de commodities e de preço no mundo. Bom, vamos retomar. Então, o que eu estou dizendo na última reunião nós estamos falando exatamente da questão das commodities e da alta da inflação pelo mundo, isso antes da guerra da Ucrânia. A conversa de hoje, o que nós vamos ver é um breve relato sobre essa questão da ordem mundial e do sistema monetário internacional. Vamos fazer um breve retrato antes da guerra, sobre a guerra, o seu significado e algumas possíveis consequências, e as incertezas e a volatilidade que eventualmente podem agravar a questão da inflação, porque vai continuar mais pressionado e pode comprometer, e aí sim é um risco muito elevado, pode comprometer o crescimento global, tá certo? Uma coisa, está parecendo incômodo, mas vamos começar. Primeiro o seguinte, o que é essa ordem mundial e o sistema monetário internacional? Primeiro,
Nós vamos pegar os mais recentes. O primeiro sistema monetário internacional foi o clássico padrão ouro, e que vigorou de 1870 até o início da Primeira Guerra Mundial. Esse padrão ouro, quem era a potência hegemônica nesse período era o Reino Unido, né? Depois do início da guerra, de 1914 a 1944, houve uma desordem monetária. E o Reino Unido, na verdade, estava em declínio e conviviam com o Reino Unido algumas potências médias. Por exemplo, a França e depois até mesmo a Alemanha. Essa desordem monetária era global. Então, em 29, nós temos a quebra da Bolsa de Nova York e, em seguida, vem o período da depressão, que se consolidou de forma muito ruim na década de 30 e foi coroado esse período de depressão com a Segunda Guerra Mundial. Aí, em 1944, julho, 44 países se reuniram lá em Bretton Woods para fazer uma reformulação do sistema financeiro global. A guerra estava próxima do final, então eles resolveram adotar um sistema monetário cujo o padrão passou a ser o dólar ouro. O dólar ouro, o que acontecia? Por essa regra, os países tinham que fixar as suas moedas em relação ao dólar e podiam variar 1% para cima e para baixo. E o dólar, na verdade, era conversível em ouro. 35 dólares nesse momento, compram uma onça Troy de ouro, 31,1 gramas. E, em seguida, em 44, também criaram um Fundo Monetário Internacional, que era para gerenciar esse sistema monetário, e criam o Banco Mundial, o hoje chamado Banco Mundial. Esses dois organismos detêm hoje 188 países membros. Ao final da guerra, em 45, é criada a ONU. E a Carta das Nações Unidas, inicialmente, foi assinada por 50 países, e o Conselho de Segurança, a seguir, ele é composto por 15 membros, e 5 membros, isso foi ao longo da década de 40, começo da década de 50, 5 membros com poder de veto. Os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a Rússia e a China. Essas foram as primeiras potências nucleares, então o Conselho quem tem direito a voto são 15 membros, mas um veto impede a ação. Em 47, tem início, a gente pode considerar 1947 como a data de início da Guerra Fria. E essa Guerra Fria também veio acompanhada do início de uma corrida armamentista e nuclear. E as ações militares que a gente está vendo na Ucrânia só ocorriam na periferia do sistema econômico, não ocorriam no centro do poder econômico. Então tinha problema, era na África, era no Vietnã, a guerra era na periferia, não havia um enfrentamento entre as potências, por isso era chamada de Guerra Fria, né? Em 1948 é criada a OECE, que era o que hoje é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mas só com os países da Europa. Em 61 eles incorporam países não europeus e criam então a OCDE. A OCDE congrega países ricos com cerca de 60% do PIB global. Hoje, 54 trilhões de dólares são esses países da OCDE. Em 1949, surge a OTAN. A OTAN para defender o território da Europa, em princípio da Europa, contra a potência que se tornara nuclear, queria se tornar nuclear e que tinha dividido a Alemanha e capturado vários daqueles países durante a guerra. E a resposta soviética foi o Pacto de Varsóvia em 55 com os países socialistas.
Matheus? Uma pausa para água, rapidinho. Uma água. Fechou o YouTube já para início. Não está surgindo essa tela, tá? Foi. Muito bem. Então, na década de 60, o que acontecia? A economia americana, que era a potência hegemônica que dominou depois da Segunda Guerra Mundial, o foco que os Estados Unidos davam era para a Guerra Fria. E para sustentar essa Guerra Fria, estavam havendo gastos militares progressivos e bastante significativos. No final dos anos 60, a crise americana já era visível. Ela tinha uma economia de baixa produtividade, enormes déficits orçamentários e profundos desequilíbrios na balança comercial. Essa situação também, ele começava a se confrontar com potências médias ascendentes, que era o caso do Japão e o caso da Alemanha. E o governo americano fazia como para enfrentar esse gasto e déficit público? Ele imprimia cada vez mais dinheiro. E aquela paridade do dólar com o ouro começou a ser questionada. Os outros países começaram a questionar essa palavra americana de que trocaria o dólar por ouro. Ele não confortava mais o mercado. Em 71, agosto de 71, o presidente, à época, Richard Nixon, o que ele fez? Unilateralmente, ele quebra o vínculo do dólar com o ouro. Então, a moeda americana ela passa a ser garantida não mais pelo ouro, mas passa a ser garantida pela palavra do governo americano, respaldado pelo Tesouro Nacional. Na verdade, esse tipo de moeda é chamada de fiat currency ou moeda interna. Essa mudança e também o forte gasto que os Estados Unidos tinham, o déficit que os Estados Unidos tinham, com a perda do vínculo do padrão ouro do dólar, o que começa a acontecer é que o dólar começa a se desvalorizar e a inflação subia, então, naquele momento, no mundo inteiro. A desvalorização da moeda, ele levou a um ciclo de alta de commodity, em especial ouro e petróleo. A alta do preço do petróleo foi conhecida como a crise do petróleo da década de 70. Mas aqui a gente precisa prestar atenção, porque, na verdade, o ouro e o dólar subiram porque a moeda americana estava se desvalorizando. Ela estava perdendo valor. Então, os ativos e os bens subiam em relação àquela moeda. E a gente tem uma ideia de que foi a alta do petróleo que levou à crise. Na verdade, é o contrário. O que levou à crise foi a desvalorização que o dólar sofreu. Aqui nós podemos ver nesse gráfico que antes dessa crise, quando vai lá desde 1900 e nada até 1971, quando a gente olha o preço do petróleo e do ouro, eles praticamente são estáveis em relação ao dólar e em relação a si próprio, que é o ouro. Quando você libera, em 71 você libera os Estados Unidos de ter essa paridade, o que acontece é que começa a ascender o preço das commodities ascendem numa primeira tranche até 73, 74, quando o preço do petróleo triplica. E no final da década, como o processo de desvalorização do dólar continua, aí há um grande pico de elevação de preço que culmina com um forte ciclo de inflação que mais ou menos em 1981. Aí são tomadas medidas e nós entramos num período que vai de 81 até 2000, em que houve primeiro um decréscimo do preço das commodities e depois esse longo período de estabilidade.
essa estabilidade só foi modificada com a ascensão da China, que pressiona muito a compra dessas commodities. E aí nós tivemos a crise de 2008 e entramos num ciclo de emissão monetária global. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente precisa entender a chegada da China nesse cenário, porque ela não começou nos últimos 10 anos ou 15 anos. Na verdade, houve uma mudança no governo americano, houve uma mudança da forma, qual era a política que o americano tinha em relação à China, porque, na verdade, era uma disputa com o bloco socialista ou comunista. Então, a política que o americano tinha até 70 era de contenção e isolamento da China. E ele troca essa política para contenção sem isolamento da China. No final da década de 70, então, a inflação assolou, o mundo estava assolado pela inflação. E em março de 1980, nos Estados Unidos, atinge o pico de 14,8% de inflação no CPI. Aí, o presidente do Banco Central, que era o falecido Paul Volcker, o que ele faz? Em 1979, a taxa de juros nos Estados Unidos já estava em 11,2%. Ele puxa a taxa de juros nos Estados Unidos para o pico em 1981 de 21,5% ao ano. O que acontece? O mundo não estava, a maior parte dos países não estavam preparados para essa mudança drástica. E a maior parte dos países sofrem fortes crises. Nosso desenvolvimento na década de 60 e 70, ele foi muito usando financiamento com essa moeda muito desvalorizada, que era o dólar. Então era vantajoso você tomar empréstimos em dólar. Ora, na hora que você eleva a taxa de juros nos Estados Unidos, naquela época, o que acontece? Nós e outros países entramos em crise. E a nossa crise foi uma crise muito pesada. Muita gente não lembra, mas nós passamos praticamente a década de 80 e até a metade da década de 90 para nos recuperar dessa crise que a gente viveu lá atrás. Bom, com essa elevação drástica da taxa de juros, o que acontece? Dois fenômenos. Nos Estados Unidos, a inflação declina para 3%, e de 1981 até 2001, primeiro o preço das commodities cai, e em seguida elas se estabilizam. E esse movimento, alinhado com um outro movimento que a gente vai ver à frente, reforçam o papel do dólar como uma moeda global. O outro movimento drástico que acontece é o fim, é a queda do Muro de Berlim em 89, a reunificação da Alemanha em 90, e o lado socialista do leste europeu, ele praticamente estava deixando de existir. Portanto, a Guerra Fria estava encerrada. Com o fim da Guerra Fria, o que acontece é a hegemonia americana e de seus aliados, né? Então, há uma forte expansão dos mercados capitalistas. E o mundo entra... Eu quero aqui chamar a atenção que a globalização é um nome de um fenômeno que sempre existiu, que é o comércio global. Desde Marco Polo, da China, desde o período do pré-capitalista, do mercantilismo, na verdade, são ciclos de globalização. Agora, em 90, quando não há mais a Guerra Fria e a potência hegemônica, os Estados Unidos e seus aliados se consolidam, o que acontece é que há um novo intenso processo de globalização com integração de cadeias produtivas descentralizadas e espalhadas pelo mundo. Agora, tem um pequeno detalhe. A Guerra Fria terminou, mas os armamentos da Guerra Fria, eles, na verdade, foram herdados pelos países que originalmente detinham esses arsenais. Então, a Rússia, por exemplo, ela herdou o arsenal nuclear, inclusive a própria Ucrânia repassou as suas armas nucleares para a Rússia, né? E apesar da Rússia hoje ser uma economia muito modesta em termos globais, a participação da Rússia é 1,8% do PIB, é uma participação parecida com a participação brasileira, que é muito modesta.
mas a Rússia detém hoje o maior arsenal nuclear do mundo, né? Aí, com a queda do lado leste europeu, o que acontece? A OTAN, que havia sido criada para defender a Europa na Guerra Fria, ela foi mantida. E ela não só foi mantida, como desde 1997 ela foi se expandindo e pegando aquelas repúblicas que faziam parte do Pacto de Varsóvia e foi incorporando a OTAN. Se nós olharmos aqui no mapa, nós vamos ver esse mar de amarelo que está aqui, né? O que é que nós temos aqui? Todos esses 14 países que passaram para a OTAN. E a gente percebe que a Rússia, ela não só perdeu todo esse espaço, como ela foi ficando bastante bloqueada pela OTAN. A Bielorrússia, que é aliado da Rússia, e a Ucrânia, que, na verdade, não fazia parte do pacto da OTAN. Então, aqui a gente pode entender um pouco um incômodo que essa presença militar da OTAN eventualmente poderia causar na Rússia. E como a Rússia economicamente ela não é muito grande, né? O fato dela fornecer 45%, 50% do petróleo e do gás da Europa não significava grande coisa, porque a economia é muito maior do que só o fornecimento desses energéticos, né? Desse conjunto de commodities energéticas. Em 2014, a Rússia faz o primeiro movimento, e desde lá, esse movimento, na verdade, foi só um sinal, ela faz a anexação da Crimeia. Né? Muito bem. Agora, esse fim da Guerra Fria, o que ele produziu nos Estados Unidos e no mundo ocidental? Bom, na década de 90, os Estados Unidos experimentou um dos mais longos ciclos de expansão econômica da história americana. E, ao mesmo tempo, no final da década de 90, o endividamento americano ele foi reduzido para perto de 50% do PIB. E isso fortaleceu o dólar e estabilizou o sistema monetário internacional. Em seguida, o que a gente vê é que a confiança no dólar como uma moeda global, na verdade, ela se tornou muito forte e pesada. Tanto que os títulos americanos, além deles serem considerados os mais seguros do mundo, todas as reservas internacionais dos principais países eram feitas com dólar e também com títulos americanos. A China e a Rússia, com o passar do tempo, também passaram a fazer as suas reservas internacionais baseadas na moeda e nos títulos americanos. Isso significa que todo o comércio do mundo, independente do bloco, era feito através dessa moeda. E a credibilidade da moeda era compartilhada pelas empresas e pelos indivíduos. Então, o dólar era considerado o símbolo máximo de credibilidade, segurança e valor. Então, praticamente, as últimas 2 gerações não conhecem um mundo em que não seja referenciado com o dólar. Agora, a ascensão da China, primeiro teve aquele movimento dos americanos que mudaram o status da China, permitindo a integração. E internamente, a partir de 1992, ela também passou por um processo de reformas econômicas que estavam gerando resultados promissores, com o aumento de habitação, o aumento do número de empregos urbanos, a melhoria da produtividade no campo. E com base nesse sucesso, o que fez o líder lá na época, que era o Deng Xiaoping, o que ele fez? Ele mudou a política interna, que era de reforma, ele mudou essa reforma para um outro patamar, que passou a ser o quê? Reforma e abertura. Abertura do sistema econômico chinês e do comércio para o mundo. Aí o que eu tinha? Eu tinha forte geração de capitais no núcleo do sistema capitalista liderado pelos Estados Unidos
E a China, a partir de 1990, com o fim da Guerra Fria, ela começa a receber esses fluxos de capitais ocidentais em larga escala e aceleram a modernização do sistema econômico da China. Em 99, a Europa, que já estava unificada, criou o euro, e a ligação da Europa e do euro às instituições multilaterais, na verdade, criou uma espécie de moeda euro-dólar. E a partir de 2000, com o fluxo de capital para a periferia do sistema econômico, o que acontece? As potências emergentes aceleram a sua participação na produção da riqueza. Então, aquela hegemonia que você tinha no Ocidente da produção da riqueza começa a ser também distribuída e gerada fora do núcleo do sistema capitalista central. Ele passa a ser gerado em outros, na China, na Índia, no Paquistão, na Tailândia, né? E o que acontece? Quando isto começa a se incorporar ao sistema de produção global, o que você tem? Você tem demanda crescente de suprimentos estratégicos. O mundo começa a ver o crescimento consistente desses suprimentos. O que são? Commodities de energia, metais e minerais, proteínas, né? Para se ter uma ideia, a China hoje é o maior importador de petróleo do mundo, com 9 milhões de barris dia. E quando a gente olha em poder comparado de compra, a participação da Europa e dos Estados Unidos versus Índia e China, nós percebemos que a China e a Índia, elas estão hoje, elas são potências emergentes, mas estão demandando cada vez mais as commodities do mundo. Então, aquele centro monolítico do sistema que estava baseado na década de 90 nos Estados Unidos e os seus aliados, ele começa a sofrer uma competição econômica com outros players, com destaque para a China. Bom, o sucesso da década de 90, ele começa a enfraquecer nos anos 2000. E são criados derivativos e novas inovações no mercado financeiro, até que você tem a crise de 2008. E a crise de 2008, na verdade, originada nos Estados Unidos, a partir de lá, tem gente que diz que a crise acabou, que já mudou, que não é mais... Bom, na minha opinião, nós continuamos ainda colhendo reflexos dessa crise de 2008. E qual é o principal sinal de que essa crise não está encerrada? São políticas monetárias heterodoxas que foram adotadas pelo mundo. Então, são os QEs, compras de títulos públicos e privados pelos principais bancos centrais do mundo. O Banco Central americano, o europeu, o japonês e o chinês. Ora, essa compra de títulos jogou uma liquidez no mercado que de 2008 eram 4,5 trilhões de dólares de títulos nos ativos dos bancos centrais, pulou para 21 trilhões de dólares em 2019. Outra coisa, nesse mesmo período, política de juros muito baixos ou negativos e, pior, a expansão generalizada de gastos fiscais. Ora, essas políticas de gastos fiscais, o que fez com a dívida pública, no caso dos Estados Unidos e da China, as dívidas triplicaram. No caso dos Estados Unidos, pularam de 55% do PIB para 140% do PIB, e no caso da China, de 25% do PIB para 80% do PIB. E na média global, os outros países todos dobraram as suas dívidas. Aqui a gente também sentiu esse aumento da nossa dívida pública. Quais foram as exceções? A Alemanha, que manteve o nível da dívida, e a Rússia, não porque ela não quisesse gastar, mas ela havia sofrido, durante os últimos anos, ela sofreu uma espécie de contenção principalmente depois da invasão da Crimeia, que você colocou uma série de restrições à economia russa, que levou uma incapacidade de se endividar em moeda forte.
Agora, por razões inexplicáveis ou explicáveis, mas não justificáveis, estas políticas foram mantidas até hoje. Então, o que acabou acontecendo nos últimos anos? Houve perda de produtividade nas economias centrais. E essa perda de ritmo de produtividade ocorreu nos Estados Unidos nos últimos 5 anos, uma produtividade muito baixa. E o crescimento global no período dessa injeção monetária e fiscal não é compatível com o volume extraordinário de estímulos que ocorreu no período. Então, antes da pandemia, porque a gente agora tem a sensação que tudo que a gente está vivendo é decorrente da pandemia ou vai ser decorrente da guerra. Na verdade, na segunda metade de 2019, antes da pandemia, o crescimento já perdia ritmo no mundo inteiro. E essa expansão e liquidez, na verdade, o que estava fazendo? Apesar do euro, do dólar, do yuan e do ien flutuarem muito pouco uns em relação aos outros, as 4 moedas estavam se depreciando em relação aos recursos e ativos. Então, o que estava em geração nesse processo era a geração plena de um processo de inflação que estava ali sendo gestado. Com a pandemia, a situação acabou se agravando. Para atacar os efeitos da pandemia, os 4 bancos centrais gastam, menos a China, mas os outros bancos centrais adicionaram aos balanços do Banco Centrais mais 10 trilhões de dólares no período, totalizando, agora no final de fevereiro, perto de 31,5 trilhões de dólares de títulos comprados pelos bancos centrais. Os gastos fiscais dispararam, e nesse curto período, aí sim, começam a aparecer gargalos logísticos e da cadeia produtiva que já eram afetados pelos lockdowns. E as pressões inflacionárias levaram algum tempo para os bancos centrais reconhecerem, né? E os dirigentes agora percebem que essa situação da inflação ela é mais séria do que eles haviam pensado há 6, 7 meses atrás. E também há uma série de outras preocupações relacionadas à capacidade dos bancos centrais de fazerem o papel que eles têm que fazer. Porque como o endividamento cresceu muito, você subir os juros não é uma coisa simples, porque você vai aumentar o gasto de pagamento de juros desses títulos. E tudo isso que nós estamos falando é antes da guerra da Ucrânia. Em fevereiro, pouco antes da guerra, veio uma notícia que aí sim os bancos centrais se preocuparam. Qual era essa notícia? É que começava uma nova rodada de alta de preço das commodities. Um sinal claro que o desarranjo econômico era generalizado e que as moedas estavam começando a se estressar mais seriamente do que já vinha acontecendo nos últimos 3 anos. Esse gráfico mostra que de janeiro para fevereiro, a alta dessas commodities que a gente colocou aqui foi drástica. Então, por exemplo, o gás natural, após ter subido 107% do final de 2019 para até janeiro de 2022, ela subiu mais 7,5% em fevereiro. Óleo de soja, 8,58%. Alumínio, quase 8%. E a soja subiu 9,14%. Então, todos esses itens já estavam subindo imediatamente antes do problema da guerra da Crimeia. A guerra da Ucrânia. Então, o que nós vemos é isso. Nós temos aqui uma forte elevação da inflação nos Estados Unidos já em fevereiro, ela já estava elevando e vai continuar subindo mais, porque não tem a guerra, ela vai acirrar os problemas de logística e os problemas de suprimento. E o Brasil, no mês de fevereiro, o IPCA parou de cair. Ele simplesmente teve uma leve inclinação para subir em fevereiro. Então, essa é a situação que é o retrato, um breve retrato antes da guerra. Quando a gente olha
para o Brasil, o que está acontecendo? Como nós somos fortes exportadores de commodities, então a gente exporta petróleo, minério de ferro, soja, milho, óleo de soja, laranja, carnes, proteínas, o que nós vimos foi o seguinte, da passagem para fevereiro, ampliou o nosso ganho com esses produtos. Isso eu peguei aqui só uma referência a anteontem. Quando a gente olha, o preço do minério de ferro continuou subindo, chegando a $145 a tonelada métrica, e o preço do petróleo ultrapassou $116 o barril. Então, do nosso ponto de vista, esses produtos eles têm o poder de trazer essa moeda depreciada global, que está girando por aí, em grande volume para dentro do país. E aí, o que vai acontecer, apesar de ser um mistério, uma parte disso pode explicar o motivo pelo qual o dólar está se desvalorizando no mercado global, né? E também no mercado local. Com relação aos destinos das nossas exportações, aqui a gente pode ver quem são os 5 países com quem a gente tem muito negócio, Estados Unidos, China, Estados Unidos, Argentina, Singapura e o Chile. 54% das nossas exportações são para esses 5 países. E a China sozinha comprou, no mês de janeiro e fevereiro, 1/4 das nossas exportações. E a Rússia? Bom, a Rússia ela representa 1,2% das nossas exportações. Ele é o 25º país em termos das nossas exportações. 1,2% do que a gente exporta. Portanto, do ponto de vista das nossas exportações, nós temos preocupação com os outros países, porque as nossas exportações para a China são modestas. O que a gente exporta? Se a gente pegar os 14 países que a gente tem maior volume de exportação, que vai da China, né, em alguns produtos especiais, que eu quero destacar, não no total, o que a gente vê? Que a questão do petróleo a gente exporta para a China, para os Estados Unidos, exporta também para Singapura. E o que a gente exporta para a Rússia? A gente exportou nesse bimestre $110 milhões em soja e 79 milhões em açúcar e melaço e 30 milhões em carnes, em proteínas animais. E isso foi praticamente um pouco de café e um pouco de carne congelada. É muito pouco, né? Não é tão significativo. Quando nós olhamos para as nossas importações, aí tem um destaque. De novo, China, Estados Unidos, Alemanha, Argentina e Índia são os países onde a gente mais compra. Esses 5 países a gente compra 55% de tudo que a gente compra. A China, nós compramos 24,9% das nossas importações e os Estados Unidos quase 20%. Mas a Rússia, em função da alta do preço das commodities, em especial da ureia e dos produtos do grupo chamado de fertilizantes, o valor das exportações da Rússia para o Brasil já havia, num ritmo dobrado no ano passado, e esse ritmo forte de crescimento desses itens já estava crescendo no começo do ano, em janeiro e fevereiro. E aí a Rússia passou a ser o 6º país de quem a gente importa, exatamente nesse momento que precede a guerra da Ucrânia. E aí, alguns itens que a gente tem muita concentração nas nossas importações, quando a gente olha para os fertilizantes, né, a gente percebe que no primeiro trimestre a gente importou da Rússia 668 milhões de dólares, 24% do total. E importou 10% da China, e depois a gente tem uma série de países que a gente importa fracionado. Em 2021, qual é o perfil das nossas necessidades de produtos classificados como fertilizantes? 23,3% da China, da Rússia, 13,7% da China, 10% do Marrocos, 9%, quase 10% do Canadá e 5,7% dos Estados Unidos. Então é uma dependência da Rússia, mas também é uma dependência
fracionada. Nós temos algumas possibilidades alternativas. Bom, agora, a guerra e algumas interpretações ou consequências que a gente pode dar para a guerra. Primeiro, quando a Rússia decide invadir a Ucrânia, lembrando que alguns outros países já haviam invadido, os Estados Unidos já havia invadido o Iraque, a Rússia já tinha invadido o Afeganistão, os Estados Unidos o Afeganistão, quer dizer, já havia algumas movimentos militares que meio que deixaram esses tratados internacionais de lado. Só que o que eu acho que é significativo aqui é que quando a Rússia invade a Ucrânia, na verdade, na minha interpretação e de algumas outras pessoas, isso foi um desafio direto à ordem mundial. Ele não é uma simples invasão da Rússia na Ucrânia. E como é que a gente desenha isso? Primeiro, a Rússia fez uma visita à China e estabeleceu lá um acordo sem limites, sem áreas de restrição para esse acordo. Bom, o Poser, que é o economista do Credit Suisse, ele postou um texto muito interessante, porque ele falou outra coisa. Então, a ordem mundial foi desafiada no momento em que a Rússia invade a Ucrânia. Mas a resposta do Ocidente a essa invasão, qual foi? Foi a apreensão das reservas cambiais da Rússia. E quando você faz isso, na verdade o que você está decretando é o fim do atual regime monetário. É um ataque ao regime monetário. Por quê? Porque você comprava títulos do governo americano porque você tinha medo de comprar outros títulos por medo de calote. E na hora que você trocou o medo do calote por um risco real de confisco, o que acontece? O Brasil, por exemplo, tem 360 bilhões de dólares, a maior parte dessas reservas nominadas em títulos americanos. Ora, os Estados Unidos, por qualquer coisa, pode congelar os ativos brasileiros? Ora, pode. Mas pior que isso, a China ainda detém 1 trilhão e 200 bilhões de dólares em reservas nominadas em títulos americanos. E diante da circunstância atual, o que a China pode fazer para defender os interesses da China? Duas coisas. Ela vende títulos dos Estados Unidos para comprar matéria-prima russa, ou ela faz a sua própria flexibilização quantitativa, o seu QE, e emite o yuan para comprar matéria-prima russa. E a Rússia já vinha fazendo reserva cambial em moeda chinesa e em ouro. Então, esses dois movimentos, eles estão, de uma certa forma, eles podem, é um movimento real da China, como potência ascendente, em quebrar a hegemonia do mercado euro-dólar. E também é inflacionário para o Ocidente. E a longo prazo significa menos demanda pelos títulos americanos. Então, aqui, na verdade, na nossa interpretação, nós temos que ir vivendo uma séria ameaça à ordem mundial e também ao sistema monetário global. O Poser também diz uma coisa interessante. O Bretton Woods, que a gente falou que foi apoiado pelo dólar-ouro, por ouro, durou até 1971, Bretton Woods I. O Bretton Woods II, de 1971 até hoje, foi aquele que era o dólar, era para a moeda interna, papel do governo americano, é o padrão dólar, ou também mais ampliado, o padrão dólar-euro. E o Poser diz o seguinte, que o padrão, o Bretton Woods III, provavelmente será apoiado por moeda externa, ouro e outras commodities. Por quê? Porque você não pode viver num sistema monetário internacional com fortes oscilações das moedas e dos ativos e commodities em relação às moedas, porque isso traz um grau de incerteza que imobiliza a economia. Então nós vamos ter que, de uma forma ou de outra, ultrapassar esse ciclo de instabilidade que a gente está vivendo. Agora, do ponto de vista dessa guerra, a Rússia e a Ucrânia, eles detêm 53% do comércio global de óleo de girassol
e 27% do comércio do trigo. Portanto, o trigo vai subir no mercado internacional, já subiu, e isso vai ter efeito não só sobre a nossa inflação, vai ter efeito sobre a inflação dos Estados Unidos, da Europa e do mundo inteiro. Eu tenho assim, muitas preocupações com relação à segurança alimentar de uma boa parte da população do mundo que vai sofrer, vai ampliar a fome, com certeza absoluta. E a Rússia é a principal fornecedora de gás da Alemanha. Agora, a guerra entre os dois, com certeza, traz mais uma onda de aumento no preço das commodities, até que daqui a algum tempo, pode ser um mês, 2 ou 3, a gente consiga enxergar uma acomodação desse processo de guerra. Só que tem o seguinte, as medidas protecionistas, e aí sim eu concordo com a questão da análise sobre a globalização, vão ocorrer medidas protecionistas. Por exemplo, para quê? Para assegurar a oferta doméstica de certas commodities e também para combater a inflação. E a OMC, num comunicado da semana, já identificou medidas restritivas às exportações. A Rússia suspendeu a exportação de fertilizantes e grãos e também disse que só vende gás e petróleo para a Europa se for pago em ruble. Então, isso é um outro ataque ao sistema monetário. Então, para você poder pagar o gás, você vai ter que comprar ruble da Rússia, pagando esse ruble com as suas moedas, euro ou dólar, e isso vai tentar fortalecer a moeda russa. A Indonésia já pôs medidas restritivas à venda de óleo de palma. E a Argentina está estudando e cogita introduzir imposto sobre as exportações de óleos vegetais. Agora, se eu tenho uma reserva muito grande em dólar e eu tenho preocupação que esse dólar ele não é mais bacana, por exemplo, só esse movimento de fevereiro de valorização do real, o Banco Central, na conta cambial que ele tem, ele reduziu todo o estoque que ele tinha de reservas da conta cambial para praticamente uma ninharia. Com esse movimento de queda em março, o Banco Central vai ficar com a conta cambial negativa em reais. Por quê? Porque ele transferiu os ganhos da alta do período da alta do dólar, ele transferiu 330 bilhões para o Tesouro Nacional. Daqui a pouco pode precisar o Tesouro Nacional devolver parte desse ganho para poder cobrir a conta cambial. Então o Banco Central pode dizer o seguinte, não, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma política de uma parte da reserva, nós vamos comprar cereais, soja, nós vamos diminuir a exportação de minério de ferro. Então, essa instabilidade tem consequências e tem outras consequências que poderão advir dessa instabilidade. E a própria globalização e essas dificuldades, naturalmente, ela estimula a estratégia de redução de dependência das cadeias globais de valor. E mais, torna incerta a transformação da geopolítica mundial, principalmente quanto ao papel da China. Se os Estados Unidos estavam num processo de platô e declínio, e a China estava num processo de subida da sua economia, mais cedo que tarde vai haver um questionamento dessa hegemonia do euro-dólar, como já está havendo agora. Só que a gente não sabe qual é o papel, esse movimento, como é que vão se aglutinar essas potências, né? Outra coisa, o pessoal fala muito do desequilíbrio de demanda e oferta e de logística para justificar o aumento de preço. Bom, aqui tem uma dúvida que precisa ser questionada. Primeira coisa, as grandes moedas estão oscilando poucas uma em relação às outras. Porém, o poder de compra dessas moedas está sendo corroído, está sendo em declínio. Outra coisa, a importância das potências emergentes, né? A importância não é só econômica, é importância econômica, militar, tecnológica e geopolítica. Quando você olha para a China,
e olha que ela põe satélite, põe nave em órbita da Lua, que ela desenvolve foguetes modernos, armamento, etc., o que a China está procurando nos próximos 20 anos é se equiparar militarmente e tecnologicamente com o Ocidente. Ela não está lá brincadeira, ela está trabalhando sério nesse sentido. E aí, nos próximos anos, progressivamente, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o questionamento dessa moeda euro-dólar, em que os países ocidentais se endividam sistematicamente em volumes. Por exemplo, o déficit público americano gira em torno de $1,5 trilhão por mês, por ano. É muito superior em relação ao PIB do que era na década de 70. E esse endividamento não vai desaparecer, a menos que os Estados Unidos resolvam fazer um Paul Volcker 2, né, que é o quê? Subir drasticamente a taxa de juros e taxar violentamente da cintura, da riqueza, da pirâmide da riqueza, da cintura para cima. Porque se ele não fizer isso, ele vai continuar se endividando e vai continuar tendo essa depreciação da moeda. Agora, a guerra da Ucrânia traz, sim, uma segunda onda de impactos globais, principalmente no suprimento. Primeiro, por medida protecionista, e segundo, porque como a Rússia está impedida de certos movimentos no comércio, você também restringe o tamanho do comércio. E isso vai manter a volatilidade das commodities e vai prolongar mais esse ciclo de alta da inflação. Vai reduzir o crescimento global. E pior do que a guerra da Ucrânia seria uma desaceleração da China. Ela teria um impacto global maior do que o da guerra da Ucrânia. E por que a China iria desacelerar? Ora, se a energia, petróleo, gás, permanecer nos patamares que estão agora, a China importa 9 milhões de barris de petróleo por dia. São 270 milhões de barris, 3 bilhões de barris de petróleo por ano. 3 bilhões de barris de petróleo a 100 bilhões, a 100 dólares o barril, nós estamos falando de 300 bilhões de dólares de compra de energia para complementar a necessidade da China. Então, esse processo ainda tem bastante coisa para trazer para a gente pensar. Eu quis trazer essa apresentação para a gente colocar umas minhocas na cabeça para pensar sobre esse cenário complexo que a gente está vivendo. Agora, a outra pergunta, será que esse arranjo das cadeias produtivas globais permanecerão a mesma? A dinâmica vai ser a mesma? Eu acho que não. O que vai acabar acontecendo? Os países e as empresas hoje já estão se questionando sobre isso. A indústria automobilística brasileira perdeu 25% da produção ano passado e já perdeu 25% agora nos primeiros 2 meses por falta de componentes. Então, não só esse desafio à ordem global e desafio ao sistema monetário internacional, eles não só trazem perturbação, inquietação e incerteza, como também eles vão resultar em medidas concretas para o enfrentamento desse problema, né? Agora, o Brasil, nessa questão, aí tem uma característica, porque às vezes a gente sempre pega um rabo de foguete quando tem uma crise. O Brasil parece a Geni, né? Toda vez que tem uma crise, a gente é atingido em cheio. Aconteceu na década de 80, na década de 90, aconteceu na crise de 2008, aconteceu na pandemia, né? Só que, o que acontece? Na mudança do cenário global e do sistema monetário, o Brasil pode ser uma alternativa confiável à redução de dependência de outros países em relação aos seus fornecedores. Nós podemos, nesse momento, se tiver competência e tiver discernimento, o que nós podemos fazer? Nós podemos abrir e ampliar os nossos mercados. Por outro lado, alguma coisa nós vamos ser afetados com relação a alguns suprimentos. Mas se a gente olhar a porcentagem desses suprimentos,
nós podemos ter políticas para resolver o problema desses suprimentos mais críticos. Que suprimentos mais críticos? 25% do nosso adubo, né? Fertilizante. Nós podemos, num prazo muito acelerado, 2, 3 anos, resolver esse problema. Então, a minha impressão, diante desse quadro, e da gravidade do quadro, porque a impressão que eu tenho é que não está sendo dada a devida atenção à gravidade do quadro. A gente está pensando nisso como uma guerrinha lá num país distante que fala uma língua diferente, lá na periferia da Europa. Isso aqui é mais sério. E o problema monetário ainda mais sério. Mas, de qualquer maneira, nós podemos ter uma vantagem nesse processo. A guerra, na verdade, pode tornar a inflação mais resistente, não só aqui como no mundo. Mas, por outro lado, a alta das commodities pode atrair investimentos e ajudar o real. E ajudar o real significa, diferente da época da pandemia, que por uma bobagem do nosso Banco Central, que manteve o dólar, a taxa de juros num patamar incompatível com o nível da nossa economia, da nossa moeda, em que fez apreciar muito o dólar, e aí nós tivemos uma aceleração drástica da inflação. Nesse segundo momento, nós podemos ter um anteparo, um colchão de anteparo a essa flutuação e volatilidade que vem do mercado externo. Então, na nossa opinião, o que pode ter de positivo, além do Brasil, se tiver inteligência e puder agir, é a redução, ampliar mercados, ajudando outros países a dissipar as dependências. A globalização, quando você ataca as dependências, na verdade, ela gera problemas para os países hegemônicos, mas ela melhora as condições para os países que podem passar a participar do cenário global. E, por último, nós temos a questão do petróleo. O que nós temos, felizmente, nesse momento, a gente tem nossas trocas externas de energia, elas são vantajosas para o Brasil, e se a gente puder também ter um pouco de inteligência e diminuir a dependência de alguns derivados de petróleo, retomar processo de construção de refinarias, nós podemos enfrentar essa turbulência que não começou com a guerra da Ucrânia, nem começou com a pandemia, é um movimento secular que já vinha se desenvolvendo. Nós podemos ter, sim, vantagens significativas pela característica do que nós temos aqui. Aí vai abrir espaço, por exemplo, para investimentos em infraestrutura, para melhorar a infraestrutura. Nós podemos ficar em cima do muro numa série de questões. Nós não podemos confrontar os Estados Unidos, nós não podemos confrontar a China, né? Mas nós podemos ter uma política mais fluida entre esses blocos para poder usufruir dessa possibilidade concreta que a mudança do cenário global nos traz. Então era isso que eu queria apresentar hoje. Nós vamos agora colocar aqui para se alguém tiver alguma pergunta, né? Deixa eu ver aqui. A primeira pergunta é do Gustavo, né, falando sobre os quatro como é que está aqui, 4 dólares e 80, se tendência de baixa. Ô Gustavo, acho que deu para você perceber que a questão que nós estamos falando do cenário monetário internacional, ela é mais significativa, mais grave do que simplesmente a nossa flutuação de moeda. Se a gente imaginar que nós vamos continuar, vamos ampliar as exportações, que já foram muito boas em janeiro e fevereiro, e que esses players globais, esses grandes grupos que olham para as moedas e estão procurando alguma coisa para se divertir e ganhar dinheiro, e que eles podem achar que o nível de certas ações na Bolsa está muito baixo, etc., etc., o que vai acontecer nos próximos 3, 4 meses? Você vai ampliar a entrada de moeda no Brasil. E até mesmo os brasileiros que mantêm 800 bilhões de dólares fora do Brasil, eles podem resolver trazer uma parcela disso
para usufruir desse momento que o país vive. Então, não seria uma surpresa que, eventualmente, a moeda ainda pudesse se apreciar um pouco mais. Mesmo porque a inflação americana está desvalorizando o dólar. O dólar perdeu, nos últimos 12 meses, só pela inflação, perdeu pelo menos 8% do valor. E vai continuar perdendo valor, porque a inflação não vai cair rapidamente, principalmente nessa circunstância. Por outro lado, a instabilidade e as incertezas que o momento que a gente está vivendo trazem, nós não sabemos qual é a resposta das forças econômicas do Brasil e do governo e dos produtores e dos empresários, qual é a resposta que eles vão dar em relação a essas mudanças que estão ocorrendo, né? Então a gente precisa ficar atento com relação a isso, tá? A balança comercial, veja só que interessante, a balança comercial é nominada em dólar, como tudo no mundo é em dólar, né? Que é a segunda pergunta aqui. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós vamos vender o mesmo volume com preços mais altos em dólar e vamos acabar recebendo menos reais do que se o dólar tivesse a 5,50. Tá certo? Agora, quando eu olho para o petróleo, que subiu 30% e o real se apreciou 10%, eu ainda vou ter uma diferença de 20% no caso do petróleo. Quando eu olho para óleo de soja, para soja e para milho, principalmente milho, por causa do trigo, ele teve uma forte elevação, o que eu vou ter? Ao invés de vender a 600, vou vender a 720. Só que ao invés de vender a 5,50 dólares, ele vai estar a 4,80. Na verdade, eu ainda vou ganhar em real uma parte desse processo. Mas nós temos que olhar esses próximos movimentos para ver o que vai acontecer no mercado global. Porque se lá fora começarem a restringir as exportações da forma que a OMC já detectou, nós podemos ter uma certa turbulência na balança comercial. Outra coisa, a balança comercial brasileira tem dois números. Tem o do Banco Central, que é o que eu gosto de utilizar, e tem o do Ministério Ministério da Economia. O do Ministério da Economia não considera as compras feitas por canais digitais. Então, na verdade, a nossa balança comercial ela é um pouco menor do que aquilo, o saldo é um pouco menor do que aquilo que diz o Ministério da Economia. Então, quem quiser saber exatamente quanto é o saldo da nossa balança comercial, deve recorrer aos dados do Banco Central, que o Banco Central considera as contas financeiras que são transações de compra de Bitcoin, uma série de operações que os dados do Ministério da Economia não consideram. Tá? Mais alguma pergunta? Aqui tem uma do Vander sobre tendência de desmonte da globalização. Aqui eu quero chamar a atenção que a gente tem que fazer um olhar da história. A globalização, o apelido que deram de globalização, ela tem que ser entendida como fortes correntes de trânsito de mercadoria. Então a globalização, ela não tem, como você diz aqui, desmonte da globalização, que tem uma transformação dessa globalização. E tem outros aspectos que são secundários, que a gente poderia se aprofundar. Por exemplo, o container que custava $2.000 para fazer trânsito de material, você encontra até por $25.000. Então não dá. Eu não consigo mais colocar isso no mercado. Outra coisa, o óleo combustível, o óleo diesel que é usado em embarcações, que custava X, agora custa 2X. Então, na verdade, o que você vai ver é uma reestruturação desse processo de globalização frente às modificações econômicas que a gente está vendo, frente às modificações geopolíticas que a gente está vendo. Mas a globalização, esse fluxo de comércio, ela não vai, ela pode reduzir um pouco, mas a tendência do mundo é continuar forte nesse processo de troca de mercadoria. E tem países
que se não comprarem, eles vão ter guerra civil. Então, por exemplo, você consegue imaginar a China sem comprar o que ela compra de soja, de milho, de carne? Não tem como. Ela não tem substituto para poder fazer isso. Tá certo? Então, essa questão. Eu não gosto de desmonte, eu gosto mais de reestruturação do processo de globalização. Deixa eu ver se mais alguma. Aqui tem uma questão, é uma questão das terras indígenas. E aqui eu vou declinar dessa questão, porque realmente eu não tenho conhecimento técnico para dizer se nós temos essas reservas nas áreas indígenas ou não, e se as outras reservas, mais de 30 localidades de reserva que estão espalhadas pelo Brasil, que eram inviáveis economicamente há 3 anos atrás, se elas continuam inviáveis atualmente. Então, aí eu vou preferir que sejam questionados outros universitários a respeito dessa questão das terras indígenas, porque realmente não tenho como atender. Muito bem. Muito bem. Então, eu quero agradecer a participação de todos. Quero pedir desculpa pelo peso da conversa. Isso aqui foi uma coisa muito pesada, eu admito, indigesta, mas, na verdade, não adianta a gente ficar na periferia, vendo, será que eu vou exportar mais soja? Será que o dólar vai subir ou vai cair? Não, nós estamos diante de uma transformação global de outro porte, é outra natureza e dimensão, que a gente vai ter que avaliar para ver se, de fato, esse questionamento é uma desordem mundial, uma nova desordem mundial e uma transformação profunda do ciclo de estabilidade monetária que a gente viveu até agora. Então, eu quero agradecer, passar a palavra para a Maria, para encerrar, tá certo? Eu vim só para fazer o fechamento, queria agradecer a participação de todos, acho que foi muito legal hoje e desculpa pelo erro que aconteceu do som, mas enfim, a gente está aprimorando e foi muito legal participar com vocês. Obrigada pelas perguntas e agora a gente se vê na próxima. Tchau, um abraço.